hoje. Você vai ver na ESPN no Star Plus, Flamengo e Tolima, 9h30 da noite. Não perca. Lembrando, na ida, deu Flamengo. Sim, o Flamengo venceu o Tolima por 1-0. E já que você está iluminado e otimista, antes de passar para o Maracanã, por favor, o que vai acontecer hoje? Jogo difícil. Difícil. Mas o Flamengo passa. Passa. Com vitória, com empate, com pênaltis? Vitória. Vitória. Tempo normal? 2-1. 2-1? Tá bom demais. Bom demais. Vamos pro Maracanã, prof? Vamos lá, Saraiva? Sempre Vamos pro Maracanã? Maracanã. Vamos nessa? Bom demais, né? Templo do futebol, coisa maravilhosa. Vamos conversar com a Roberta Barroso e também com o Rafael Marques. Quem vai chamar a Roberta é o professor Celso Zelt, cantando, né, professor? Com música? Sim. Então vai lá, chama a Roberta com música, por favor. Maestro, 7 notas para o professor Celso Zelt. Qual é a música? Vírgula, pepino de Roberta, escuta-me. Que coisa bonita, hein? Celso Zete, muito obrigada, que maravilhoso. Olha, eu te escuto sim você, muito bom dia para você, Celso, para o William, para todos os companheiros, Saraiva, Breila. Bom dia especial também para o Rafael Marques, grande amigo de grandes coberturas. Um prazer estar aqui também hoje com você e essa recepção também que eu tive do Celso, eu estou aqui emocionada, encantada. Rafa, muito bom dia. Bom dia, Roberto, prazer todo meu. 9 anos depois, né? 9 anos Bom dia, depois. William, Celso, Breila, Saraiva, fã de esporte conectado com a gente. Tinha que ver o Celso seguindo o refrão até o final, né? Depois nos música é muito bastidores bonita. a gente coloca depois. Ah, quem sabe, né? Isso, boa. Hoje um dia muito especial, expectativa, né? Aqui para esse grande jogo no Maracanã, conforme vai passando a hora, vai chegando mais perto do jogo, a gente vai sentindo essa ansiedade, esse termômetro também pelas redes sociais. O Maracanã tá bem bonito para esse jogo de logo mais, 9h30 da noite. O Flamengo, que precisa apenas de um empate para se classificar para as quartas de final da competição. O William lembrou bem, venceu o jogo de ida por 1-0. Gol de Andrés Pereira, que já foi embora. Agora, a grande novidade, expectativa também para esse jogo de logo mais, é se realmente Dorival Júnior vai escalar Pedro e Gabigol. Rafael Marques, Pedro e Gabigol podem jogar juntos? Aquela pergunta de sempre, Rafa. É que nunca foi feita por ninguém, né, Ninguém, Roberta? nunca. Não só podem, como devem, né? A realidade do Flamengo hoje impõe isso praticamente. Se a gente for analisar do ponto de vista da característica de jogo, parece às vezes um pouco conflitante, mas o Gabigol já mostrou recentemente, e aliás, as últimas boas atuações dele com a camisa rubro-negra foram justamente em momentos em que ele saiu um pouco mais da função de referência, participou mais da fase de construção, se movimentou mais para os lados, principalmente o lado direito, e ele pode perfeitamente exercer esse papel, ser um jogador um pouco mais flutuante nessa segunda linha, com o Arrascaeta e com o Everton Ribeiro, e o Pedro mais centralizado. Quando eu digo que mais do que pode é a melhor saída, é na medida em que nós não tivemos a resposta técnica do Vitinho e do Marinho quando foram escalados desde o início, né? O Vitinho foi o primeiro nome pensado pelo Dorival para a vaga do Bruno Henrique, depois ele testou o Marinho, e a verdade é que o Flamengo ainda não conseguiu encontrar alguém que faça exatamente aquela função. E a discussão vai além do viés técnico, né? Ela passa pelo funcionamento coletivo, a movimentação que o Bruno Henrique faz pelo lado esquerdo, com as suas diagonais, a capacidade que ele tem de garimpar espaços. Nenhum jogador do elenco do Flamengo tem as mesmas características e, portanto, a mesma capacidade de fazer. Alguma alteração coletiva tem, evidentemente, a saída do Bruno Henrique. É um Flamengo aparentemente menos impositivo, menos veloz, menos presente no terço final? Sim, mas com o Pedro lá, você transfere para o adversário uma preocupação diferente, uma preocupação extra de fixar um homem na bola e outro na sobra de um jogador de referência, como é o Pedro, muito bom centroavante, que domina muito bem a grande área. Então, o Flamengo vai ter uma alteração na sua coletividade, mas na prática pode ser igualmente eficiente. Acho que o melhor caminho, para não dizer no momento único, enquanto o Cebolinha não pode jogar, é de fato o Pedro ao lado do Gabigol. Boa, Rafa. Eu tô aqui com os números também, porque o Dorival Júnior escalou Pedro e Gabigol juntos apenas uma vez, que foi na vitória contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Esse ano, os dois juntos já marcaram 28 gols, 9 do Pedro, 19 do Gabigol. Antes da gente começar aqui, passar o provável Flamengo, eu jogo também aí pro estúdio. Essa é a dupla ideal no momento. Vocês concordam, companheiros? Pronto, respondam aí a Roberta, vamos lá. O Pedro
Acredito que, enfim, pede passagem. Em alguns momentos, quando poderia ali mostrar uma concorrência maior, o Pedro ganhou chances com Paulo Souza, mas perdeu muitos gols, faltava um pouco de mobilidade. Agora não, a gente vê o Pedro fazendo parede, o Pedro marcando gols, o Pedro dando assistência. Então, por tudo que tem feito, ele merece essa chance no time e o Gabigol não merece sair. Então, o Dorival faz bem em acomodar os dois, mantendo ainda um desenho de 4-3-3, porque se a gente imaginar hoje, eu acredito que o Everton Ribeiro vai manter uma postura parecida com a do Santos, atuando mais por dentro, o Arrascaeta fazendo um pouco mais a função pelo lado esquerdo, não voltando para marcar lateral, mas sendo um jogador muito parecido com o de 2019. Então, é uma função, ou pelo menos um esquema, que respeita a característica dos jogadores, mantém a força no meio-campo, com a volta do João Gomes. Thiago Maia e João Gomes já fizeram boas partidas juntos. Então, para mim, é a formação natural, a formação que, para esse jogo em casa, contra o adversário que vai tentar muito contra-ataque e o Flamengo precisa pressionar, dar poucas chances para isso, precisa ter a bola no ataque, faz todo sentido ter o Pedro no jogo. Ficou mais fácil responder essa pergunta, né? Difícil era quando tinha o Bruno Henrique. Pois é. Aí tinha o contrário do que falava o Joel Santana, né? Vai tirar quem? Agora, ser o Bruno Henrique ficou mais fácil. Eu acho que há uma certa disposição do Gabigol de jogar pelo lado. Isso ajuda. Né? Se alguém tem que ser referência, vai ser o Pedro mesmo, porque o Pedro não mudou essa característica, por mais que o Paulo Souza insistisse em transformar o Pedro em outra coisa, assim como queria transformar o Marinho em outra coisa. Esse legado aí não ficou, né, prof? Ninguém vai virar outra coisa, né? Isso aí foi só Paulo Souza e todo mundo em outra para trás. coisa, né? Voltar o Isla de novo de zagueiro. Isso aí até já foi, né? Perdeu muito tempo com isso, né? Então, acho que tem algumas coisas conspirando a favor. O momento o Flamengo está pedindo isso. Agora, o Pedro, acho que tem que se coçar um pouquinho mais também. Já vem se coçando ultimamente mais. Sim. Mas eu e o Breler sempre lembramos aquele período que o Paulo Souza chegou a dar a oportunidade para o Pedro e ele não emplacou. Era uma outra situação também agora, mas eu acho que principalmente a ausência do Bruno Henrique e a ainda não estreia do Cebolinha, né? Dão essa brecha para essa possibilidade, que eu sempre gostei. Eu te falava que era uma das coisas que eu queria ver na vida antes de morrer. Aí junta a fome com a vontade de comer. Antes da tela, Saraiva, quero te ouvir aí sobre Pedro e Gabigol. Eu acho que, de fato, é um jogo para os dois. Eu acho que com essa escalação, Dorival passa uma mensagem de que não quer só a classificação, de que quer vencer o jogo no Maracanã. Poderia começar com uma escalação mais cautelosa, de repente com 3 volantes, não faz. Acho que com o Pedro, é o que o Rafa disse, o Pedro assim evoluiu, ele escalou os dois de início contra o América Mineiro e no meio para o fim do jogo contra o Santos, tanto que o segundo gol sai de uma jogada dos dois, um chute do Pedro e gol do Gabi. Então, assim, acho que para esse jogo é o ideal e permite com que o Flamengo ataque com mais gente, porque o Pedro, além de prender o cara com ele, Pedro, como ele recebe de costas, faz o pivô, ele dá tempo para que os meias se aproximem, para que os alas subam. Então, eu acho que contra o Tolima, e dessa forma o Flamengo prende a bola mais tempo no ataque. Acho que realmente é uma dupla ideal para esse Flamengo-Tolima de hoje, William. Vamos dar uma olhadinha nessa tela aí na sequência para passar para o pessoal lá no Maracanã. Vamos dar uma olhadinha que é o Tolima dentro e fora de casa. Você gosta dessa comparação, né, Breda? Gosto. Vamos lá. O negócio é o seguinte, o Tolima vai melhor fora do que dentro. Já ganhou de 2 brasileiros. Já aprontou com o Atlético Mineiro, inclusive. Olha aí, ó. É ousadinho, viu? 77, faceirinho, né, professor? Faceirinho, né? 77,8%. Faz mais gols também, 7-3. Mas o torcedor rubro-negro tá tranquilo, vai dizer. Ainda bem que esse jogo não é em Minas. Tolima só se faz lá. Ah, é? Por causa do América e do Galo? Do América e do Galo. É isso? As duas. Será? Preocupa. Quero ouvir a dupla, quero ouvir a Roberta, quero ouvir o Rafa Marques também sobre isso. Se tem uma pulguinha atrás da orelha, porque ainda é um trabalho do Dorival no começo, com as oscilações normais do começo de trabalho de qualquer treinador em qualquer equipe, por melhor que seja essa equipe, e é um adversário que tá com essa tradição, digamos assim, né? Fora de casa é faceirinho, é ousado. E a gente não está falando aqui de um Emelec, de um Cerro Porteño. O Tolima é melhor que essas equipes.
de alguma forma preocupa, deixa uma pulguinha atrás da orelha? É importante ligar o alerta, sem dúvidas, William, porque o Tolima, como vocês bem lembraram, aprontou para cima do América Mineiro, para o Atlético Mineiro, vem descansado essa semana, o Flamengo vem mais desgastado, porque o Flamengo jogou depois da partida diante do Tolima, o Tolima não entrou em campo, então é alerta ligado, sabendo que o Flamengo tem essa vantagem, né, Rafa? Mas é preciso também, não tá tudo certo ainda, né? Tem que jogar, é importante a gente também relembrar, Rafa, que lá em 2011 o Tolima ficou conhecido no Brasil quando eliminou o Corinthians. Esse dia, até em fevereiro, ficou conhecido como Tolima Day. E claro que os flamenguistas também não querem ser lembrados por uma provável eliminação. Então o Flamengo vem confiante para essa partida, mas de alerta ligado. É isso, Rafa? É isso sim, Roberto. Aliás, eu concordo com a narrativa de que o Tolima é o melhor adversário de qualidade técnica de jogo, né? É quem impõe mais dificuldades aos times brasileiros depois dos argentinos. Não há outra equipe na atual edição da Libertadores da América, da Copa Conmebol Libertadores, com uma característica de jogo que seja tão aflitiva aos padrões brasileiros, porque o Tolima é o chamado time que joga e deixa jogar. E é um time que tem jogadores rápidos, né? O recorte do jogo de ida, por exemplo, nos traz elementos bem preocupantes. E eu não estou com isso querendo dizer que o Flamengo vai passar sufoco essa noite. O Flamengo jogando o que pode, e talvez nem tudo o que pode, nem necessariamente tudo que necessita, que pode jogar pelo seu potencial, o Flamengo consegue classificação. Mas o jogo de ida apresentou um adversário que finalizou demais contra o gol do Flamengo, que teve mais posse de bola, mais ocupação no campo de ataque. As estocadas em velocidade do Tolima, especialmente pela direita, com Riascos, o lateral, que inclusive é dúvida para o jogo de hoje, eram frequentes, constantes. O Flamengo teve dificuldades, talvez por isso hoje o Dorival opte pelo Felipe Luiz e não pelo Ayrton Lucas desde o início, porque é um lateral que entende mais o componente defensivo da função, marca melhor, compõe melhor aquele setor. O Flamengo vai ter, sim, alguma dificuldade. Agora, a vantagem é que é um adversário que vai atacar e automaticamente vai dar espaço para o Flamengo desenvolver o seu jogo. Todo time técnico, né, com jogadores bons, precisa de algo que raramente os adversários em Libertadores oferecem, que é o espaço. E o Tolima vai oferecer esse espaço. O Flamengo tem que ser muito atento defensivamente. Acho que faz sentido a manutenção do Léo Pereira pela ótima atuação dele lá em Ibagué. Não sei como é que vai vir o Davi Luiz, sempre é uma dúvida do ponto de vista físico, né? Mas entendo que, por ser aqui o jogo no Maracanã, não haverá grandes dificuldades defensivas nesse sentido. Agora, é um adversário que tem, sim, qualidade de jogo, que vai dar trabalho ao Flamengo essa noite, mas o Flamengo é favorito, tem uma vantagem que tem que ser administrada com inteligência, que não é a mesma coisa que administrada com lentidão, com vagarosidade. O Flamengo não tem que fazer o relógio correr, tem que jogar. A sua dinâmica de jogo tem que ser implementada independentemente das circunstâncias e da vantagem que o Flamengo vai ter essa noite aqui no Maracanã. E um detalhe interessante, o árbitro do jogo de hoje é o Mário Dias de Vivar, paraguaio. Os torcedores do Flamengo mais bem memoriados vão se lembrar que ele foi o árbitro que comandou o jogo de ida da final da Sul-Americana de 2017, quando o Flamengo perdeu para o Independiente Del Valle, aliás, para o Independiente da Argentina, lá em Buenos Aires por 2-1, depois empatou aqui no Maracanã e acabou sendo vice-campeão da competição naquela época, da Copa Sul-Americana de 2017. De lá para cá ele não trabalhou mais em jogos do Flamengo. E ele não fez nenhuma atuação em jogo de alta exigência nessa temporada. É um árbitro com 38 anos, acho que ele talvez sinta um pouco, embora seja um árbitro mais experiente, o componente decisivo do jogo de hoje. Muito bem. Olho na arbitragem, né? Lembra? Fique de olho no apito. É sempre bom. Rafael Marques, Roberta Barroso, beijão pra vocês. Obrigado, dupla. Beijo, obrigado, William. Prometi, vou passar rapidamente a provável escalação do Flamengo no jogo de logo mais. Eu prometi logo no comecinho, então vamos lá. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Rodrigo Caio está recuperado da tendinite, mas deve começar no banco de reservas. Felipe Luiz, poupado no último jogo contra o Santos, deve voltar aí ao time titular. Thiago Maia, João Gomes, lembrando que o Arão está à disposição, recuperado da Covid-19, mas provavelmente começa no banco de reservas. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. William, Rafa, beijo. Valeu, Roberto. Um abraço a todos. Valeu, abração para vocês. Olha,
30 segundinhos, vai. Se vangloria aí que o Léo Pereira vai ser titular. Não, mas Vai lá, vai. 30 segundinhos só, hein, que eu tenho que falar de outro assunto aqui. Vai lá. Pra mim é coerente o Léo Pereira. É coerente porque não tá o Rodrigo Caio, senão era o Rodrigo Caio e o Davi Luiz. Pode ser, mas... E aí você tem... Ele tá vendo questão física, eu Tem acho. o zagueiro voltando. Ele tá olhando isso. O Pablo deu a resposta esperada. Fabrício Bruno, ainda longe... Já tá misturando o nome do zagueiro. Ainda sem ritmo. Confusão danada. E todos os nomes duplos, né? Nossa. Então, mas vejo que é coerente da parte do Dorival manter o Léo Pereira, porque do aspecto técnico, pelo que entregou, ele merece ser o titular. E diria o Tite, o campo fala. O campo fala.